Olá pessoal, sou o professor Antônio Romero, vou ser o professor de Física de vocês, a melhor das matérias, e vamos falar um pouquinho ao longo dessa aula sobre a minha experiência e sobre tudo aqui que a gente vai estudar na física, tá? É uma aula muito importante, uma aula introdutória, onde a gente dá um mapa do que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu tenho uma larga experiência em física, tenho aí vários anos em principais colégios de São Paulo e do ABC, que é uma região aqui em torno da cidade de São Paulo. Trabalhei nesses principais colégios da rede privada, tenho grande experiência também em cursos pré-vestibular e faço esse acompanhamento ano a ano, tá? Então eu tenho bastante experiência e bastante dicas importantes para passar para vocês a respeito dos vestibulares, tanto Enem como nos vestibulares estaduais e até os mais concorridos, tá bom? Tenho aí uma grande quantidade de alunos que tiveram sucesso nas suas pretensões de alcançar aí cursos de medicina, engenharia na Poli, até ITA, direito na São Francisco, que é uma das mais concorridas de São Paulo, e daí por diante. Bom, mas o que nós vamos falar aqui realmente em física? Primeiro, vamos definir o que é física, né? Física é filosofia da natureza, tá? Física, eu coloquei esse mapão aqui para a gente poder se guiar, né? Então, física aqui é a filosofia da natureza. Um filósofo da natureza procura o quê? Procura explicar o cotidiano. A filosofia, a física, é uma ciência da natureza que explica o cotidiano, explica os fenômenos que a gente vê no dia a dia. É lógico que para isso ela faz uso de duas importantes ferramentas. Primeiro, a filosofia, então todos aqueles conceitos de filosofia, de observar, de levantar hipóteses, de testar hipóteses, de verificar a consistência dessas hipóteses, fazem parte da física. Então, primeiro eu olho, primeiro eu observo, primeiro eu tiro algumas informações que vão conseguir chegar a uma conclusão quando eu matematizo isso, quando eu consigo observar, quando eu consigo traduzir em números ou em dados observáveis, que é o termo correto, aquilo que eu observei. A partir disso, filosofia e matemática caminham juntos e transformam-se em filosofia da natureza. Eu vejo, entendo, consigo explicar, consigo repetir aquilo que eu olhei, beleza. Então eu usei física, usei matemática. Ah, mas tem muita fórmula, não sei o quê. Calma, a seu tempo a gente vai ver cada uma das fórmulas e dicas para a gente trabalhar com cada uma delas. O importante é observar que a física tem várias divisões, muitas divisões mesmo, até demais se a gente for analisar, tá? Porque física é tudo. Quando eu analiso um fenômeno, se eu analisar aquele fenômeno sozinho, eu posso estar perdendo dados importantes de outras participações de outros fenômenos dentro daquele fenômeno. Mas para estudar no ensino médio e agora nos pré-vestibular, para estudarmos para o Enem, a gente faz algumas divisões. Essas divisões são mecânica, eletricidade, ondas, ótica, termologia e física moderna. Essas são as principais divisões, tá? Aqui na mecânica, a gente ainda subdivide. A gente vai estudar cinemática, estudar o movimento, a dinâmica, o que causa o movimento, e a estática, quando eu tenho um equilíbrio dentro de um sistema mecânico, tá? A gente vai estudar cada uma delas aqui, tem muita coisa para conversar a respeito de cada uma dessas aqui, tá bom? Depois, eletricidade, também é extremamente importante. Eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo. Juntando essas duas, a gente tem o eletromagnetismo. A gente vai ver que a maioria dos fenômenos mecânicos podem ser explicados pela análise da eletromagnetismo, tá? Do eletromagnetismo. Mas a gente trata separado uma coisa e outra. Em ondas, especificamente, a gente vai tratar de movimento harmônico simples, que são movimentos periódicos, movimentos repetitivos, que causam oscilações. E essas oscilações causam modificação, causam uma perturbação no ambiente,
que se propaga de acordo a cada situação, como a gente vai estudar para frente também. Não é complicado não, é bem legal. Em ótica a gente faz duas divisões, embora tudo seja a mesma coisa. A gente trata de ótica geométrica e ótica física. Sim, nós vamos usar conceitos de geometria lá da matemática para estudar aqui a ótica, tá? É bastante legal isso aqui, bastante importante no nosso dia a dia. E a ótica física, como a luz interage com a matéria, é um negócio fantástico, muito legal também, tá? E tem a ver com a ótica fisiológica, como o nosso sistema consegue receber a luz e traduzir isso em imagens lá para o nosso cérebro, tá? A termologia também muito presente no nosso dia a dia. Nós dividimos também em calorimetria, como o calor, que é uma medida de fluxo de energia, como o calor flui entre sistemas. E termodinâmica, como eu uso esse fluxo de energia térmica, que é o calor, para produzir trabalho mecânico. Estão vendo que as coisas estão ligadas? E por último, a gente fala de física moderna. Física moderna ou contemporânea, como é mais correto falar. Aqui a gente trata de relatividade, de física quântica, física de partículas, dualidade, onda-partícula e coisas do gênero, tá? É lógico que a gente não vai entrar com as equações complicadas aqui, mas a gente consegue fazer bons cálculos aqui em relatividade e conseguimos aqui dar uma boa olhada nesses outros três tópicos aqui. Então física é isso, gente. Física é ciência da natureza. A participação dela no Enem e nos vestibulares é certa, todos os vestibulares têm. Alguns em segunda fase pode não ter, quando são específicos, por exemplo, para administração, na segunda fase você não tem física. Mas medicina tem, engenharia, obviamente, tem, tá? Até direito de algumas universidades tem física, tá? Então, o detalhe é que a gente tem que estudar cada coisa a seu tempo e a gente vai conversar sobre como estudar física. Primeira coisa que eu já deixo bem claro aqui, estudar física é diferente, muito diferente de estudar história, muito diferente de estudar geografia, muito diferente de estudar sociologia ou mesmo filosofia. Lá você tem textos enormes, complexos que você tem que ler, e grifando, marcando partes e coisa e tal. Geralmente na física, na química, nas ciências da natureza de uma forma geral, a gente vai ter textos bem mais curtos, mas a gente vai ter fenômenos muito mais complexos para estudar. A partir de textos curtos eu chego a fenômenos complexos. E aí o que vale? Ler com calma, entender com calma aquilo que está sendo feito. E a partir disso a gente montar esquemas, montar mapas como esse que eu montei aqui, que te ajudem a esclarecer aquele assunto. Para cada um desses tópicos aqui, a gente vai montar um mapa. Para cada um desses tópicos aqui, a gente vai montar um mapão antes de conversar sobre ele. E isso vai permitir que você verifique, olha, isso conversa com isso, e eu preciso saber disso para resolver aqui, tá? É muito importante que você consiga e tenha tempo de fazer exercícios. Física não se aprende só lendo, ou vendo a videoaula, ou vendo o professor falando. Você tem que praticar. Sim, você precisa da videoaula. Sim, você precisa assistir a aula, você precisa fazer as suas anotações, mas precisa praticar. Só ficar lendo exercício resolvido não vai resolver o seu problema. Exercício resolvido é uma guia. É uma orientação para você estudar. Você vai pegar outros exercícios, ou mesmo aqueles resolvidos, e tentar fazer sozinho, sem olhar a resolução. Vai até onde você conseguir, e aí sim você vai olhando a resolução. Porque as situações na natureza se repetem. Os exercícios da mesma forma. Vai ter um texto diferente, vai ter uma imagem diferente, mas basicamente um exercício sobre energia está lá dentro. É energia. Vai estar aqui dentro, ó, dentro da mecânica, tá? Quando a gente fala da dinâmica, eu tenho a dinâmica energética, né? Então quando eu estou lá tratando de energia, eu vou ter lá vários exercícios que podem ser diferentes entre si, mas que todos eles se resumem em teorema da energia cinética, teorema da energia potencial, teorema da energia mecânica. Eu compreendi esses três teoremas e sei trabalhar com eles, eu consigo resolver qualquer exercício de energia. Mas eu preciso praticar.
Tá? É isso que a gente espera de vocês, que vocês pratiquem, que nos procurem, que venham tirar dúvidas, mas que pratiquem. Não adianta querer estudar física só lendo exercício resolvido, não adianta querer estudar física só lendo o material de apoio. É muito importante que vocês o leiam, mas é mais importante que vocês façam exercícios. Tá legal? Então a cada aula eu vou começar aqui falando um pouco, montando um mapão geral, falando sobre o que é aquele assunto que nós vamos estudar, qual a sua inter-relação com a nossa vida, quais os principais aspectos que a gente tem que estudar, e daí a gente vai seguindo. Beleza, gente? Desejo a vocês um ótimo curso, estou aqui para tirar dúvidas, entrem lá nos nossos grupos, conversem com a gente responde exercícios dentro do prazo mais curto que for possível e estamos ali com vocês, tá? Desejo a vocês sucesso, desejo a vocês muita força e a gente chega lá, beleza? Até a próxima!